Olá pessoal, sejam bem-vindos. Me chamo Regis Lima Cunha, sou discente do curso de Análise de Dados e Inteligência Artificial da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e estou aqui para a defesa da atividade 6, unidade 2, da disciplina de Análise Exploratória de Dados, ministrado pelo professor Dr. Raimundo Nonato Diniz Costa Filho. Pois bem, vamos lá. No que consiste essa atividade, no que consiste essa apresentação, essa defesa? Consiste na apresentação das principais medidas de tendência central e dispersão. Podemos citar a média, a mediana, a variância, o desvio padrão. Iremos focar aqui nessa apresentação na média aritmética, que foi o solicitado na atividade. Para a análise de relação entre variáveis, podemos citar o coeficiente de correlação linear de Pearson, ok? Então vamos lá. O que é uma medida de tendência central? A medida de tendência central, seu objetivo é descobrir a quantidade mais comum ou típica de algo em um grupo de dados, tá? Então ela nos ajuda a entender onde a maioria dos dados está concentrada. Podemos citar em medida de tendência central a média, a mediana e a moda. Existem outras, mas podemos citar essas aqui as principais. A média, ela representa um conjunto de dados, né? Por um único valor. Então ela soma todos os elementos, divide pela quantidade, representando assim um único valor. A mediana, ela divide um conjunto de dados ordenados em duas partes, os valores que estão abaixo da mediana e os que estão acima da mediana. A moda nada mais é do que o elemento que mais se repete, né, o mais frequente no conjunto de dados. Vamos focar na média aritmética, como falado anteriormente. Então vamos lá. A média aritmética, ela serve para representar um conjunto de valores por um único número, que seria uma espécie de valor central ou um valor médio, tá? Como que se calcula? Ela é calculada somando todos os elementos do conjunto de dados, dividindo pela quantidade de elementos. Podemos citar como exemplo: suponha que os salários mensais dos funcionários da empresa ABC sejam os seguintes: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 e 4.000. Como que se calcula a média salarial dos funcionários? Precisamos somar todos os valores e dividir pela quantidade, que podemos ver aqui, que é 5. Então, somamos todos os valores, dividimos por 5. Temos aí que dá a soma 15.000, dividido por 5. Temos aí uma média salarial de R$3.000. Então, essa empresa tem uma média salarial de R$3.000. Eu tomei também aqui a liberdade, né, de apresentar esse cálculo da média no Colab. Então, temos aqui o primeiro exemplo. Fiz uma função média, pega a quantidade de elementos, faz o somatório dos dados da amostra, divide a soma pela quantidade de elementos e aí retorna o valor da média. Monto meu conjunto de dados, né, minha amostra, chamo a função média e printo aqui a saída, que deu a mesma média de R$3.000. Também fiz um gráfico utilizando a biblioteca matplot.lib para demonstrar o gráfico da média. Então temos valores variando de 2.000 a 4.000 e uma média aqui na linha dos R$3.000, tá bom? Podemos citar também como exemplo, imagine que assistimos 3 filmes e demos notas 7, 8 e 10. Como calcular a média e a nota média desses filmes? Somamos todas as médias, dividindo pela quantidade que é 3. Temos o resultado de 25 dividido por 3 e temos aí a média dos nossos filmes de 8,33. Então foi uma ótima sessão de cinema, né? Tivemos aí ótimos filmes com a nota boa de 8,33, ok? A média, ela pode ser influenciada pelo quão dispersos são os valores, ou seja, valores menores ou valores maiores na média. Então ela pode ser influenciada. Por isso, é necessário utilizarmos também medidas de tendência de dispersão, que avaliam quão distante os dados estão da média. Para essas medidas de tendência de dispersão, podemos citar, por exemplo, a variância e o desvio padrão. Na variância, temos ali uma relação do dado com a média, calculando a diferença, né, do dado com a média elevando ao quadrado. Então, soma ali todas as diferenças elevado ao quadrado e divido ali pela quantidade de elementos. No desvio padrão, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Vou explicar o porquê. Então vamos lá. Aqui a variância, temos que ela é a soma do quadrado dos desvios em relação à média e divide a somatória por n-1. Dado importante, dividiremos por n-1 quando for uma variância amostral.
Quando for uma variância populacional, tem ali todos os dados, né? Dividiremos ali pelo número de elementos, tá? Quando for amostral, n-1. Podemos citar aqui, por exemplo, o dono de uma empresa, ele pretende saber, em média, quantos produtos são produzidos por cada funcionário em um dia. O chefe, ele tem conhecimento que nem todos conseguem fazer a mesma quantidade de peças, mas pede seus funcionários façam um registro de sua produção em uma semana de trabalho. Ao fim desse período, chegou-se à seguinte tabela. Então, temos aqui a tabela dos funcionários A, B, C e D, a quantidade de peças produzidas por eles a cada dia. Para calcular a variância, primeiro calculamos as médias. Então, temos aqui que o funcionário A tem em média uma produção de peças de 10 peças. O funcionário B, em média, 12,8 peças. O C, 10,4. O D, 11 peças. Com a média calculada, podemos calcular, sim, a variância. Então, como que calcula a variância? A variância é o dado da amostra menos a média elevado ao quadrado e somamos todos esses desvios. Então, aqui é 10, ó, também temos 10 menos a média, que é 10. Aqui o dado era 9, então 9 menos a média, que é 10. Aqui o dado era 11, então temos 11 menos 10 elevado ao quadrado, tá? Então, somando esses desvios elevando ao quadrado, dividido pela quantidade, temos assim a variância. Então, a variância do A é 2, do B é 5,36, do C é 1,84, do D é 6. Podemos notar que quem tem menos variância, quem menos variou ali sua quantidade de peças, foi o funcionário C. Ou seja, ele tem uma produção mais uniforme, mais constante. Ele produz a mesma quantidade, praticamente a mesma quantidade de peças por dia. O funcionário D, ele tem dados que variam mais, né? Então, tem dia que ele produz mais peças, tem dia que ele produz menos peças. Então, assim se calcula a variância, e para isso que a variância serve, saber o quão distante, o quão dispersos os dados estão em referência à média, ok? A variância, ela tem ali, como é uma soma quadrática, né, uma função quadrática, o seu resultado também é elevado ao quadrado. Por exemplo, se fosse em metro, seria metro quadrado, centímetro, centímetro quadrado. Então, a gente pode expressar na mesma medida do dado. Se for em metro, e não metro quadrado. Para isso, temos o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, para calcular o desvio padrão, primeiro temos que calcular a variância. Para o mesmo exemplo, o exemplo 1, temos ali que a variância é 2. Para calcular o desvio padrão, é só tirar a raiz quadrada, é 1,41. 5,36 é só tirar a raiz quadrada, que é 2,32. E assim podemos fazer nos demais, tá bom? Podemos falar também sobre análise de relação entre variáveis. O que é análise de relação entre as variáveis? É saber se um dado influencia em outro conjunto de dados. Por exemplo, temos um conjunto de amostra A e um conjunto de amostras B. Será se quando as amostras de A aumentarem, as amostras de B também aumentam? Ou se A aumenta, B diminui? Então é saber ali como os dados andam juntos, né? Como eles se relacionam. Um exemplo que podemos citar é o coeficiente de relação de Pearson, ok? O coeficiente de relação de Pearson, ele expressa uma relação que pode variar de -1 a +1. -1, quanto mais próximo o coeficiente de -1, é forte, só que negativo, né? É perfeito, só que negativo. Quanto mais próximo de 1, positivo, é uma correlação positiva. Podemos ver aqui, ó, temos aqui uma correlação linear positiva, perfeita, porque o coeficiente deu 1. E aqui também perfeito, só que negativa, porque deu -1. Aqui também temos correlação forte, porque está próximo de 1. E aqui também temos a correlação forte, porque está próximo de -1. Agora aqui a correlação fraca ou sem correlação. Ou seja, os dados eles se aproximam de zero ou são zero. Tá? No Colab, eu fiz esses exemplos também da variância e do desvio padrão. Então vamos vê-los. Aqui temos a variância dos funcionários, né? Então variou aqui de 2 a 6. Temos aqui o desvio padrão, onde a tendência, né, ele pode ter ali na média, tendendo para mais ou para menos. Então quem tem a menor tendência aqui é o funcionário C. E temos também aqui, ó, exemplos de coeficiente de correlação de Pearson. Vamos ver aqui como é que é esse exemplo. Uma pesquisa quer descobrir se a altura de uma pessoa tem relação com o seu peso. Então, quer saber se quanto maior a altura, maior também o peso. Feita essa análise no Colab, temos aqui que os dados da altura, os dados do peso,
E sim, tem uma relação positiva perfeita, né? Quanto maior a altura, maior também o peso. Um outro exemplo que podemos citar é que uma academia de ginástica quer descobrir se a quantidade de exercícios físicos semanais tem relação com o peso do atleta. Então temos aqui os dados coletados, ele quer saber se existe correlação, quanto mais exercício faz durante a semana, menor o seu peso. Então aqui sim, ó, podemos ver com base nesses dados utilizados ali, né, que quanto mais exercício ele faz durante o dia na semana, menor o seu peso, tá? Então aqui também é uma correlação perfeita, só que negativa. Pois bem, essa foi a apresentação. Aqui estão as referências. Meu muito obrigado. Encontro vocês na próxima. Valeu. Fui.